falta nessas horas, não consegui gravar a prece de abertura. Então, fizeram o tema de casa? Muito bem! Tem gente que está pensando assim, que tema? Como assim? O que eu perdi? Explica então, Fran, para eles qual era o tema de casa. A gente era para pensar em algumas coisas que a gente queria mudar durante essa semana, né? A gente falou na semana passada de alguns vícios, de algumas coisas ruins que a gente queria alternar na nossa vida. Eu vou começar falando dos meus. Eu fiz uma listinha, tá pendurada aqui. Então eu tive vários sucessos e alguns fracassos também, né? São coisas que eu ainda estou trabalhando, que eu preciso dar uma melhorada. Mas a minha maior vitória nessa semana, assim, eu acho que foi conseguir trabalhar o autocuidado e dizer não para algumas coisas, né? Que eu sou uma pessoa extremamente disponível, assim. Então, ajudo todo mundo no trabalho, alguma coisa para fazer, eu vou fazer, e acabo não respeitando os meus limites, assim. E toda vez que eu dizia não para alguma coisa, eu sentia muita culpa, né? Então, assim, me sentia a pessoa mais horrível do mundo porque eu disse não para alguém. E aí eu tive várias, assim, todo dia dessa semana, de segunda-feira da semana passada para cá, foi um 7-1 diferente, né? E aí, toda vez que a situação surgia, eu parava para pensar e disse, bom, eu tenho um problema, eu preciso resolver, né? Então, assim, mudei a minha postura frente a estas coisas, né? Porque sempre é aquela coisa, a gente vai deixando para depois, vai pensando e não resolve. Então, o problema se apresentou, resolvi o problema naquele dia, não pensei mais nele e fui aprendendo a dizer não, assim, né? Tentei mudar algumas coisas na minha alimentação, que ainda é a parte mais difícil para mim, ainda mais no período de quarentena, que eu estou sozinha em casa, então eu passo o tempo inteiro dentro de um apartamento, então isso é muito ruim. Então aqui em Porto Alegre está muito difícil de sair também. Eu estava numa rotina super boa de sair para caminhar todos os dias, mas aí a demanda de trabalho intensificou, porque o colega foi embora, outra adoeceu, então assim, não teve mais esse cuidado. Então o objetivo da semana agora é manter as conquistas da semana passada e voltar a botar o exercício na rotina, assim. Então, uma coisa de cada vez. Acho que é isso, assim. Nossa, Fran, como eu tô orgulhosa de ti, guria. Que coisa mais linda te ouvir falando tudo isso. Estou bem feliz mesmo. Que Pensei em legal. você todas as vezes que as coisas aconteceram, assim. Não, preciso fazer. E tem outra coisa. Não queria contar ainda, porque não sei se é uma coisa vencida já. Mas eu sempre fui uma pessoa anti-cigarro, né? Mas eu tinha começado a fumar um cigarro de vez em quando, no trabalho, todas as minhas colegas fumam, né? E eu tava muito, tipo assim, cara, eu não posso fazer isso, não posso começar a fumar, né? Meus pais fumam, meu irmão tá fumando também, então assim, pô, não posso. Então também tô mais de uma semana sem botar nem um cigarro na boca. Então assim, essa é a maior de todas as vitórias, porque tipo, a gente nunca acha que tá pegando vício ou que tá dependente daquilo, né? Então, assim, se eu não tô, então pra que eu quero isso? Eu tô uma semana sem nada, não senti falta, tipo assim, né? Mas também foi uma coisa que eu eliminei, assim, espero que se vá também. Que beleza, que beleza. E tomara que isso sirva de exemplos para todos nós que temos nossos vícios também, né? E nossos maus hábitos, assim. Nossa, eu estou muito feliz por ti, Fran. Que coisa. Olha, já valeu todos os encontros, assim, de ter ouvido tudo isso. Gratidão, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Está sendo, nossa, incrível estar aqui. Que maravilha. Que bom, Fran. Alguém mais gostaria de falar sobre o seu tema de casa? Eu posso falar. Então, eu abracei uma árvore, mas vou te dizer que não me senti bem. Vou ser sincera.
Eu não abracei com aquela força, assim, eu vou abraçar porque eu quero abraçar. Eu abracei e parecia que eu estava fazendo alguma coisa que eu tinha que fazer, mas não era a minha vontade. Mas isso eu vou mudar. Voltei a fazer o meu exercício físico, que eu estava parada. Muito bem. Que me faz muito bem. E também procurei um lugar onde dá para assim, estudar mais os chakras, entender mais, que é um lugar que tem aqui em Passo Fundo. Até eu indico para quem quer. É o Néctar de Luz, um lugar bem especial. Comecei, então estou fazendo o tratamento de 21 dias, que a gente tem o teminha que tem que fazer, né? Tô adorando. Fala muito do que a gente estuda aqui, bem legal. E então eu vou tentar melhorar do da árvore, vou abraçar, juro para vocês que eu vou abraçar com vontade, não porque eu tenho o que faz bem. E é isso aí. Que legal, que bom, que ótimo. Eu vou te pedir, Cher, que tu me lembres ao final, como minha assessora aqui, Step do Germano, tá? Quando tiver faltando, então, uns 20 minutinhos, que tu me lembres, então, de eu fazer um comentário sobre o que a Fran e o que você disseram para o grupo agora, tá? Tá. Mais alguém quer falar, pessoal? Ou estão tímidos ou não fizeram o tema. Peguei vocês, então, né? Mas ainda tem tempo, tá? Temas são cumulativos. Podem ir fazendo aos poucos. Olha só. Hoje, o tema da nossa conversa será falar um pouquinho sobre expectativa. O tema na verdade, um questionamento. Expectativa ou aceitação? Como é a nossa programação mental? A nossa programação mental, especialmente no mundo ocidental, né, em que nós vivemos, é uma programação mental voltada para expectativas ou para aceitação? Vamos falar um pouco sobre isso, então, né? Então, nós temos... e o que é uma programação mental? Né? Todos os povos, né, todas as agregações, né, sejam elas, assim, um costume familiar, um costume regional, um costume nacional, né, uma cultura de determinada agregação de pessoas, mas nós temos, de um modo geral, um padrão de pensamento baseado nos costumes e naquilo que a gente cresce ouvindo dizer, né? Então, por que será que nós não conseguimos mudar quando nos propomos mudar? Por que será que, às vezes, é até difícil identificar no nosso ser o que nós precisamos mudar? Né? Então, nós passamos uma vida inteira com aquela programação mental no sentido de que hoje eu estou irritada, mas hoje eu estou irritada porque eu tive uma situação difícil lá no meu trabalho. Ou hoje eu estou triste, magoada, pesada, porque o meu colega de trabalho foi duro nas palavras dele comigo. Então, nós condicionamos a nossa Tata, querido. Oi, Tata. Oi. Silencia o teu microfone aí, querida. Isso. Então, nós temos uma programação mental baseada em expectativas. Porque nós condicionamos o nosso bem-estar, a nossa paz de espírito, a nossa felicidade aos outros,
agirem da nossa forma, aos outros pensarem como a gente pensa. Há expectativas no sentido de que em cada situação ou momento vivenciado, eu agiria assim, como é que ele não age assim também? Há expectativas das situações ideais que nós queríamos que acontecesse no nosso dia, na nossa vida, nos nossos desafios. Nós condicionamos a nossa felicidade e o nosso bem-estar às situações exteriores que não dependem absolutamente nada de nós, mas sim dos outros. Então, nós fomos programados para projetar para fora, para uma causa exterior que não a nossa, toda a nossa insatisfação. Seja em relação a pessoas, a trabalho, a situações, a relacionamentos. E nos esquecemos de algo muito básico e importante, e o mentor Kilmark vem batendo muito nessa tecla nas suas palestras e nas suas comunicações conosco, no sentido de que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Aí vocês vão dizer, ah, sim, né, Clarissa, mas a escolha não fui eu que fiz. Eu tô lá quieto no meu... Estou dando um exemplo de trabalho só como um exemplo, mas vocês podem projetar isso para relação conjugal, relação familiar, para N situações, né? Ah, Clarissa, mas como assim eu escolho? Eu estou lá no meu trabalho, eu não fiz mal para ninguém, e o meu colega chega, implica com alguma coisa, né? Do tipo, poxa, teu perfume está muito forte, por que tu está usando esse perfume? Tu não te preocupa com os outros? Será que tu não te toca? Um exemplo, né? Então, a escolha não foi minha, eu tô ali quieta, a pessoa... Bom, a escolha que eu tô falando é a escolha de como nós vamos reagir e de como nós vamos levar em conta essa agressão que nos foi dirigida, né? Poderia ser pior, ele poderia chegar e me dizer, olha, não aguento mais a tua falta de organização, olha como tá isso daqui, você é extremamente isso, aquilo, outro. E a gente fica assim, né? E daí a pessoa vai embora, ou a gente sai do trabalho, vai para casa, e a gente fica remoendo aquilo, né? A gente fica pensando, nossa, por que ele me disse isso? Né? E pior ainda, por que ele me disse isso na frente de todos os meus colegas? Mas o que ele está pensando? Mas. Só que, a partir do momento que esse colega virou as costas e saiu, a responsabilidade pelo estado de espírito que eu vou nutrir dali para frente é única e exclusivamente minha. Só eu posso escolher se eu vou ficar ou não remoendo sentimentos negativos. Não é justo, não é sensato eu culpar o meu colega de trabalho pelo estado de espírito que eu escolher ficar. E só eu posso escolher por mim. Mais ninguém. Então, é natural, dependendo do teu dia, né, do dia que a gente está, é natural, dependendo do grau de insulto ou de emoções negativas que jogaram para cima de nós, que a gente leve um certo tempo para parar, pensar, assimilar e deixar passar. Pode ser 10 minutos, né? Pode ser 1 hora, mas que isso começa a ficar complicado, né?
E por vezes nós agimos de um modo tão insensato e tão irresponsável conosco mesmo, que nós voltamos para casa, no exemplo do trabalho, né? Tristes, indignados, raivosos, o que ele pensa, mas eu nunca mais na vida vou perdoá-lo. Ou seja, nós estamos decretando para nós mesmos que nós vamos ficar com aquele sentimento ruim para o resto da vida. A partir do momento que a gente diz, nunca mais vou te perdoar por isso, nós estamos decretando um estado de espírito negativo para quem? Para nós. Porque talvez ele vá até esquecer do insulto. Mas eu não vou esquecer, porque pro resto da vida não vou perdoar isso que aconteceu. Eu decretei essa sentença. Como nós devemos, então, agir? E como nós agimos? Nós agimos baseados numa expectativa que nós criamos para as pessoas com quem convivemos, em relação às pessoas com quem convivemos, em relação às situações que vivenciamos. Nós condicionamos o nosso estado de espírito, a nossa paz interior, a nossa estabilidade, a nossa felicidade, ao outro agir como nós agiríamos. Ao outro entrar, ele no nosso meio de vida, no nosso modo de viver. E se isso não acontece, tá feito. Não estou feliz, não estou estável, não estou mais em paz comigo mesmo. Por quê? Porque o outro não age como eu agiria. Porque a situação não aconteceu como eu achava, imaginei que tinha agido. E então, a partir desse momento, nós escolhemos, nós fazemos uma escolha de permanecer naquela vibração inferior de quem nos agrediu, ou da situação que nos afetou. Então, nós temos que nos dar conta de que nós podemos programar a nossa mente e a nossa vida de forma diferente, substituindo as expectativas que criamos por aceitação. Não aquela aceitação submissa, desrespeitosa, não é? Para com nós mesmos. Mas a aceitação no sentido de nós conseguirmos parar, respirar. Respirar é muito importante. Para, respira, toma um copo d'água, que nem diz o mentor Kilmack, né? E pensa. Isso que aconteceu foi algo que eu criei diretamente naquele momento? Não, isso é a perspectiva daquela pessoa em relação a mim. Eu acolho essa crítica, né? Ou esse insulto, mas eu fico com aquilo que é meu e você segue com aquilo que é seu. Eu aceito isso como uma realidade, como uma perspectiva do outro, mas eu escolho, eu decido seguir em frente íntegra, com o meu estado de espírito inabalável. Por quê? Porque eu sou um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Deus está dentro de mim. O poder de Deus está em mim. Eu sou paz. Eu sou amor. Isso que Jesus veio nos ensinar. E o amor incondicional. O que é o amor incondicional? É aquele amor que não impõe condições. Amar os inimigos. O que significa amar os inimigos que Jesus
em uma de suas passagens, disse que está lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Amar os inimigos nada mais é do que aceitá-los como eles são, e não como nós queríamos que eles fossem, independentemente do que eles façam para nós. Aceitação. Nós temos que programar a substituição das expectativas que nós criamos pela aceitação. Por exemplo, quando nós decidimos, escolhemos alguém para estar juntos, para dividir os nossos sentimentos numa relação conjugal, num namoro, numa relação de afeto, não é? O que nós esperamos dessa pessoa, né? Que nós possamos compartilhar momentos em que ela haja como eu. Isso é normal? Talvez sim, porque nós nos programamos assim. Agora, isso é justo? Porque se nós acharmos que isso é justo, nós temos que ser mais claros nos nossos contratos de relacionamento. Nós temos que chegar e dizer assim, ó, eu vou me casar contigo ou eu vou ser teu amigo, desde que tudo corra do jeito que eu quero que corra. Porque na primeira situação que você não suprir as minhas expectativas, vai dar briga. Aceita isso? Nós fizemos isso? Não, né? Então, é justo? Pode ser normal, porque nós nos programamos para isso, mas é justo? Se nós não temos condições de aceitar, ou se essa aceitação do outro como ele é, nos implica um sacrifício muito grande, um mal-estar muito grande, de novo, a bola está conosco. Cabe a nós fazermos as nossas escolhas. Porque ninguém é amigo de ninguém, ninguém se relaciona com ninguém porque está obrigado. É uma escolha que nós fazemos. Né? Aí tem um que vai pensar assim, mas eu não escolhi minha sogra, por exemplo, né? E eu tenho que, então, aceitar alguém que eu não escolhi? A gente sempre bota a coitada da sogra no exemplo, né? A minha Carminha é a coisa mais boa do mundo. Não é para ti esse exemplo, tá, Carmen? É só um jargão, assim, que todo mundo usa, né? Não, a sogra não é, o cunhado, a cunhada, não é uma escolha que nós sabemos. Vem no pacote, né? Mas tudo que partir desse ser com quem a gente não bate, talvez, tem um limite para nos alcançar. Nós que escolhemos. E se nós pararmos de criar expectativa em relação aos outros, deles serem como nós somos, porque é mais fácil aceitar aquilo que é parecido, né? Enquanto nós não substituirmos essas expectativas pela aceitação do outro, nós não viveremos em paz. E eu digo a paz interior, porque o sentimento negativo em relação a essa pessoa que não correspondeu às nossas atitudes, ou em relação a essa situação que não saiu exatamente como nós gostaríamos que tivesse saído, ela vai nos acompanhar pelo tempo que nós levarmos para perceber que a escolha é nossa de estar ou não assim. A pessoa já nem está mais no nosso campo de visão. A situação já passou, já é passado. Isso não está mais tendo qualquer interferência com o meu campo eletromagnético. Tudo isso que nós estudamos, né? O que acontece quando tu está num ambiente com uma pessoa que te insulta, que te faz mal por qualquer situação? Há uma interferência entre os campos magnéticos dela e teu. Há uma interferência
daquele ambiente que tu criou, nos teus corpos sutis, nos teus campos, nas tuas camadas, com aquele ambiente que tu adentra, com aquela situação que tu adentra, há um choque. Né? E nós temos que estar preparados, porque todos nós somos únicos, por mais similares que possamos ser, por mais afinidades que tenhamos, cada um é único e insubstituível naquilo que é. Né? Cada situação é única, porque é a situação que está acontecendo ali naquele momento. Então, se nós temos consciência disso, nós nos colocamos perante as pessoas e as situações de forma mais forte, preparados. Né? E nós, vamos conseguir identificar essa interferência dos nossos campos energéticos, vamos ter condições de respirar e de separar. Isso fica contigo e isso permanece comigo. E depois que a gente sai daquela situação, ou que aquela pessoa de difícil convivência não está mais ao nosso alcance visual, energético, né? Porque um pouquinho da energia dela fica comigo. Ela descarregou em mim, meu campo eletromagnético, né? Bom, mas eu sou dona do meu campo energético. Eu tenho Deus em mim que me protege e eu determino o que fica no meu campo energético. Pelas minhas escolhas. Então, se eu escolher ficar ruminando aquela ofensa, a energia estará impregnando-se no meu campo energético, irá comigo para onde eu for. A partir do momento que eu escolho, não, isso não me pertence, isso não vai ficar comigo, isso volta para onde nunca deveria ter saído. Compreendem? São escolhas nossas. E aí que nós percebemos que a nossa responsabilidade pelas nossas escolhas é muito maior do que ser responsável simplesmente pelo que sai da nossa boca e do nosso pensamento. Nós temos que ser responsáveis também com o que nós vamos fazer com aquilo que chega até nós. Porque não saiu de mim a ofensa, saiu do outro, ok? Ele vai ter que conviver com isso, né? Agora, manter essa energia negativa comigo é responsabilidade, manter ou não, é responsabilidade minha e de mais ninguém. Então, qual deve ser a nossa programação? Ok, eu aceito. É a perspectiva dele. Poxa, ele não gosta do meu perfume. Tá bem. Vou procurar botar menos perfume, sei lá o quê. Mas, poxa, ele não deve estar num dia bom, né? Ou que vida pesada, né? Talvez. Ou nem fazer julgamento nenhum. Simplesmente entender que essa é a perspectiva dele. E que eu fico com a minha. E não tem problema nenhum, nós somos diferentes. Não quer dizer que ele está errado e eu estou certo, ou vice-versa. São perspectivas diferentes. Não nos cabe também, não é, julgar. Tá certo, muito lindo, muito bonito, né, Clarissa? Mas e na prática, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente exercita isso, né? Não precisa ser, né, Jesus Cristo, Madre Teresa de Calcutá, não é nada disso, né? Até porque aqui nós vivemos num plano que os desafios e as ofensas, nossa, o mundo é cruel. Mas aí eu acredito, pessoal, que isso tudo passa por nós iniciarmos, se é que muitos de nós já não iniciaram, uma forma de pensar
e agir independente. Quando a gente fala em independência, né, a gente lembra assim, todo mundo quer ser independente, né? A gente quer ser independente financeiramente, a gente quer ser independente numa relação, a gente quer a gente quer a independência. Desde que nós somos jovens, crianças, nas primeiras contrariedades, a gente quer ser independente para fazer da vida o que bem quiser. Não é assim? Só que nós esquecemos de uma independência básica que nós não nos damos conta, ou se nos damos conta, não conseguimos alcançar, que é a independência emocional. Não depender a minha emoção, o meu estado de espírito, não estar dependente, não estar vinculado ao que o outro joga para mim ou ao que a situação impõe para mim. Por quê? Se eu vincular o meu estado de espírito tranquilo, pacífico, amoroso, às atitudes dos outros, eu não tenho independência nem para sair da rua. Porque se eu sair na rua, o mínimo desconhecido que me olhar torto, acabou já com a minha independência. Porque eu saio na rua, não é? E eu fico julgando. Por que aquele ali se veste daquele jeito? Por que aquele ali caminha daquele jeito? Por que fulano dirige assim no trânsito? O que nós julgamos no trânsito. O que nós nos desorganizamos no trânsito. Ou seja, eu estava em paz. Aí eu venho parar atrás desta anta que não anda. E daí a gente começa os julgamentos. Mas que estresse! Mas por que não fica em casa, então? E toca ali a buzina e faz um estender. Acabou. Totalmente dependente de um estado de ser, de agir, que não diz respeito a mim. Abalei todo o meu bem-estar, né? Levantei, meditei, não comi carne, não fiz isso, não fiz aquilo, vou para o trânsito, primeiro desafio, acabou minha independência. Acabou. Então, o primeiro passo é nós conseguirmos reprogramar a nossa mente. E eu vou insistir nisso daqui, porque os modos de reprogramação, dentre os modos de reprogramação, eu insisto na meditação, porque a meditação, ela nos traz a possibilidade de nós conectarmos com a imagem e semelhança de Deus que existe dentro de nós. Quando nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, isso significa que a nossa essência, aquilo que nos acompanha desde o início, desde a nossa primeira encarnação, e irá nos acompanhar para o infinito, é aquele nosso eu superior, o nosso eu divino. É aquele pontinho do nosso ser que é paz, que é amor incondicional, que é aceitação, que é humildade, que é cooperação, que é bondade, que é equilíbrio. Isso tudo, porque, eu falei tudo isso. Alguém não entendeu algum desses sentimentos que eu falei? No sentido de sentir? Quando eu falo amor, acolhimento, humildade, solidariedade, paz. Alguém nunca vai dizer assim, só para um pouquinho, Clarice, que eu não sei o que é isso?
Levanta a mão quem não sabe o que é um desses sentimentos. Se ninguém levantou a mão, é porque todos sentem ou já sentiram isso de alguma forma. E se a gente sentiu e sente, isso está em nós. Então, nós temos maneiras de conectar esse eu puro e divino dentro de nós. E uma delas é a meditação. A meditação guiada, que faz a gente se conectar com esse eu, ela nos torna poderoso, porque a gente apaga esses ruídos externos e a gente se lembra de quem a gente é. A meditação pode se prestar sob esse aspecto como um instrumento de cura e de reprogramação mental. A meditação e os mantras, não é? Eu sempre falo para os piá aqui em casa, principalmente para o pequenininho, para o Gui, não é? Quando tão brabo e falando bobagem, né? Eu falo assim, ó, filho, palavra tem poder. E a palavra tem poder. A pessoa que passa uma vida inteira ouvindo, dentro de uma relação abusiva, por exemplo, tu é burro, tu é burro, tu é burro, tu não presta para nada, tu não presta para nada, ela se convence disso. Porque mesmo quando ela não estiver pensando nisso, isso está incutido na reprogramação, na programação mental dela. Eu sou burro, não presto para nada, não presto para nada. Eu sou feio, sou gordo, eu sou isso, eu sou aquilo. O mantra eu sou é o mantra mais poderoso do universo. Porque quando nós conectamos com esse mantra, eu sou, o nosso inconsciente automaticamente se remete à nossa origem. Jesus disse, eu sou o poder, a verdade e a vida. Quem quiser chegar ao Pai terá que passar sobre mim. Nós já estudamos isso aqui. Quando nós evocamos o mantra, eu sou paz, eu sou amor, eu sou esperança, e daí podemos, assim, elencar vários e vários sentimentos nobres e elevados. Nós automaticamente, é que nem um imã, nós automaticamente nos conectamos com a nossa alma, verdadeira em essência, a essência do nosso espírito. E nós acendemos essa luz divina dentro de nós. Nós nos sentimos verdadeiramente em paz, em amor, em solidariedade, em todos esses sentimentos que curam o espírito e que nos levam de volta para casa, para nossa pátria espiritual. Nós não precisamos entrar num estado de meditação. Tá na hora, né, Chess? Tá. Nós não precisamos voltar num estado de meditação fora do corpo. Não. É só nos conectarmos com o que nós somos. E o que nós somos, porque nós verdadeiramente somos, porque fomos criados assim, é amor. E tudo que está a ele relacionado. Todo o resto que nós acreditamos que nós somos, nós não somos. São interferências externas e são fruto das más escolhas que fizemos. Nós escolhemos estar conectados com o que nós verdadeiramente somos e ninguém tira de nós, ou de estarmos conectados com as expectativas que nós criamos em relação às situações e aos outros. Então, tudo passa por, primeiro, ativar o eu sou. E segundo, aceitar o que é do jeito que é, sem
fazer julgamentos, sem esperar nada em troca, sem cultivar aquela insatisfação de que o outro não é como eu queria que fosse, de que a situação não é como eu queria que fosse. Tudo isso é ego, é eu. Tudo é como é. E nós temos que aceitar, porque a única situação que nós podemos mudar, porque cabe a nós mudarmos, somos nós mesmos. Nós não temos como mudar o outro, salvo se ele quiser se inspirar na gente. Mas o outro não vai mudar porque tu está querendo que ele mude. Quando muito, ele poderá mudar porque te admira e quer ser como você é. E se isso não acontecer, talvez não está o tempo dele, ou talvez a minha perspectiva é muito diferente da dele, não importa. O que importa é que nós temos que ser o que nós fomos criados: amor, paz. Então, pessoal, voltando ali, por exemplo, se a Fran e a Cher me permitem comentar um pouquinho, faz um joinha, um nope, joinha, né? Então, assim, a Fran fez algo divino, e divino no sentido literal da palavra, porque a Fran aprendeu a dizer não para uma situação. Só que, ao mesmo tempo, ela se sentiu culpada. E para tu não te sentir mais culpada, Fran, o que eu sugiro é o seguinte: naquele momento que tu disse não, tu te respeitou. Esse corpo que nós temos aqui não é nosso, ele é emprestado para nós podermos evoluir. Então, nós temos obrigação e responsabilidades com este corpo, sim. Porque a pessoa que nunca diz não, ela sobrecarrega o seu campo energético. E sobrecarrega de tal maneira que vai saturar e que vai se projetar para o corpo físico em forma de enfermidade, de somatização. Então, quando a gente compreende que dizer não significa se amar, se respeitar, a culpa se dissolve, porque a gente tem obrigação com esse corpo, de cuidar desse corpo. Ele é um instrumento que a gente tem para evoluir. Assim como nós temos obrigação com a terra, de cuidar da terra, de não maltratar a terra, porque ela é o planeta que nos foi emprestado para nós evoluirmos. Então não tem culpa, claro, né, que tem maneiras e maneiras de dizer não, mas eu tenho certeza absoluta que a tua maneira foi respeitosa. Então não sinta culpa, né? A Cher disse que abraçou uma árvore e não se sentiu bem. Eu vou te propor um desafio, Cher. A gente, isso é uma coisa que eu coloco bastante, assim, às vezes a gente impõe para as crianças, assim, né, para os filhos, né? A gente chega, assim, num lugar, né, e vem aquelas tias, aquelas amigas, aquelas parentes que a criança nunca viu na vida, né? Ai, meu fofinho, bonitinho, querem apertar as bochechas, querem abraçar, querem sacudir a cabeça. Mas o que é isso? Se chegasse uma pessoa totalmente estranha para a gente, querendo nos apertar a bochecha, nos abraçar, isso, aquilo, outro, nós deixaríamos? Não, não é bem assim. E aí a gente se cumprimenta a tia, abraça a tia, ainda dá um solavanco na criança para ela colher aquilo. Por quê? Ela não conhece, ela não se identifica, deixa quieto. Ela não teve afinidade, ou ela simplesmente se assustou, vem uma pessoa que quer, né, quer porque quer aquele contato, e a criança não quer, respeita, né? Então, quando a gente se propõe a abraçar quem quer que seja,
a gente primeiro precisa se identificar. Então, eu te proponho que primeiro, que a próxima vez que tu for abraçar uma árvore, né, fica na frente dela, respira, se lembra que tudo que faz ela estar viva é o mesmo que tem dentro de ti. Que tudo faz parte desse universo da criação divina. Te identifica com ela, sente a energia dela, se aproxima de forma respeitosa e abraça. Faz isso. Na próxima segunda, tu me diz como é que foi a sensação. É aceitação. Talvez tu foi numa expectativa de que vou abraçar essa árvore, vai me fazer muito bem, é isso aí. Não. Calma, né? Te identifica, olha com respeito. E não são só os seres vivos que têm esse campo energético e esse poder eletromagnético. As crianças, eu gosto sempre de dar exemplo das crianças, mas enfim, não sei porquê. Mas quando quem tem filho, né, quando a gente vai viajar, a mãe deixa a camisola, o cheirinho, né, para a criança se aconchegar. E é o cheirinho da mãe que ele sente? Não, daqui a pouco já passou 3 dias, nem tem cheiro mais da mãe. Mas aquela camisola está impregnada da energia da mãe. Todos os corpos, até os inanimados, têm uma aura, têm um campo energético. Então, ele fica com aquela camisola ali, porque tem um pouquinho da energia da mãe ali. Também, né, dentre outras tantas situações. Então, a partir do momento que nós nos damos conta de que tudo que existe no universo é energia, e de que os seres vivos têm uma energia ainda própria, irradiada por eles, que os seres inanimados têm, às vezes, uma energia acumulada de alguém que energizou aquilo, nós temos condições de nos identificarmos. Porque a pior das pessoas, aquela que a gente mais não tem, a gente mais tem desafinidade, ela tem alguma coisa que dá para se segurar naquilo. Pelo menos para que aqueles momentos que tu, por uma situação ou outra, é obrigado a conviver e estar ali com ela, aquilo não cause tanto uma repelência. Entende? Então, assim, pessoal, eu hoje, nesse nosso encerramento, né, agora faltam 7 minutinhos, eu proponho fazer com vocês tentar fazer uma meditação guiada, tá? Para a gente tentar se conectar com esse verdadeiro eu, esse eu superior, esse eu divino que existe dentro de nós, tá? Então, toma uma aguinha, né? Respira, se acomoda de forma bem confortável aí na cadeira. E procura aos poucos relaxar. Fecha os olhos. Respira. E concentra o teu pensamento, a tua atenção ao teu chakra frontal, aos olhos da tua alma.
aquela parte do teu ser que olha para dentro. Te imagina como um ser de luz. E que ali no centro da tua testa, ali no teu chakra frontal, aos poucos, você começa a visualizar um círculo de luz bem pequeno, brilhante, intenso, radiante. E essa luz se projeta do teu chakra frontal, assumindo aos poucos a forma do teu corpo físico, porém liberto no universo. Aquele ponto de luz se transforma em você mesmo como luz. E o teu corpo, liberto que está então das amarras físicas, percebe que pode levitar, ascender, olhando a cidade de cima, cada vez mais leve, cada vez mais liberto, cada vez mais puro e sujeito somente àquilo que você é. E levitando no ar, no universo, você se lembra: eu sou paz, eu sou amor, eu aceito as pessoas exatamente como elas são. Eu sou paz, eu sou amor, eu aceito as pessoas exatamente como elas são. E esse pensamento, esse mantra poderoso, te eleva tanto sobre as nuvens, ao infinito, que lá distante você começa a visualizar um raio de luz vibrante, poderoso, sereno, tranquilo, de pura sabedoria e paz. Eu me encontro com o meu Pai, o meu Criador, e percebo que é a mesma luz que saiu lá do meu chakra frontal quando eu iniciei a minha viagem. Eu me dou conta que Ele sempre esteve comigo. Eu percebo que o meu Pai é o meu amigo, que o meu Pai é meu protetor, que o meu Pai não me abandona jamais. É meu companheiro, está comigo em todas as horas. E num abraço fraterno energético, nossas energias se fundem. E eu me sinto puro amor incondicional.
Amor que nutre todas as minhas células, que me fortalece. E no retorno, de volta ao mundo físico, eu penso e repito, agora, de um modo ainda mais verdadeiro. Eu sou paz. Eu sou amor. Eu aceito as pessoas exatamente como elas são, porque o meu Pai está em mim e eu estou nele, e nada de mal me abalará, porque o meu Pai me protege, me cuida, me ampara e me fortalece. Com essa sensação poderosa, eu volto ao meu corpo físico, mais consciente do que nunca, do quanto eu devo me respeitar, respeitar o meu próximo e respeitar esse planeta tão maravilhoso que nos foi cedido temporariamente como instrumento para a nossa evolução. Que Deus esteja conosco, e Ele está, e que possamos sempre, nos momentos difíceis, nos momentos agradáveis, respirar fundo e repetir com propriedade: eu sou paz, eu sou amor, eu aceito as pessoas exatamente como elas são. Que assim seja, e graças a Deus. Retomando aos poucos as sensações físicas. Mantendo conosco essa energia santa, multiplicando-a e distribuindo-a em nossos lares, em nosso planeta, levando-a conosco em todos os momentos da nossa vida. Que assim seja, e graças a Deus. Tudo bem, pessoal? Parece que a gente abre os olhos e vê as coisas de outra forma, né? Mais real, né? Eu me sinto assim, pelo menos. Alguém gostaria de compartilhar o que sentiu? Aproveitou de alguma forma isso tudo? Adorei essa meditação que tu fez agora, guiada. Claro, tu pode fazer podcasts. Achei ótima ideia.
Todos nós podemos, amiga. Ai, mas tu tá top. Tu que tá top. Uhum. Nossa, adorei. Eu me senti lá em cima flutuando. Que bom. É que a gente se identifica, né? Tudo é luz, tudo é isso, né? E tudo tá aí ao nosso redor. E sabe, pessoal? Ai, eu tô assim mesmo. Tu fez salto flutuar hoje. Não. Ai, tadinha, tu tá aí. Oi, Mari. Oi, tudo bem? Ela tá lá no Carazinho hoje, vem só amanhã. Amanhã de manhã tô aí. Olha só, que bom, Tatinha. Eu vou propor, tá? Antes de liberar vocês todos, só um minutinho. Eu vou propor uma reprogramação mental para o nosso grupo, tá? Mas todo mundo tem que prometer que vai fazer. Não é só a Freia e a Skerley, tá? Vamos tentar fazer esse desafio, tá, pessoal? Porque a gente formou uma egrégora nesse grupo aqui, a gente tem uma energia voltada para um objetivo comum, que é a gente se conhecer, se melhorar, e a partir disso a gente, ao natural, extravasar essa melhora, né, para o meio ambiente e para onde a gente esteja. Então, eu proponho assim, ó, essa reprogramação mental eu aprendi ouvindo a Sister Shivani, tá? Que é uma consultora espiritual de muita luz, que pertence ao movimento, à escola Brahma Kumaris. Outra hora eu posso falar para você sobre isso. Mas ela é fantástica, ela é maravilhosa. E tudo isso que eu coloquei aqui para vocês, eu aprendi com ela, tá? Então, assim, ó, nós temos que eleger dois momentos, assim, ó, fundamentais no nosso dia, que são os primeiros momentos ao despertar, ao acordar, e os últimos momentos antes de entrar num sono profundo, tá? Então, por exemplo, assim, me digam aí que horas vocês se acordam, mais ou menos, diariamente. Então, digamos assim, se eu tô... 8h30. Né? Claro, varia muito, final de semana a gente dorme um pouco mais, etc e tal. Mas se eu me acordo todos os dias às 7, tá? Eu vou me acordar 15 para 7. Para não ter desculpa assim, mas não dá, porque eu me acordo às 7, porque daí eu já tenho que me arrumar, às 8, a gente sempre vai ter uma desculpa para não botar isso no dia da gente. Então, eu estou propondo que se acordem 10 minutos mais cedo. Não vão morrer por causa disso, nem vai ficar o dia inteiro acabada porque acordou 10 minutos antes do que está acostumada a acordar, tá? E se não se programou para acordar em uma determinada hora, pode fazer também na hora que acordar, não interessa. O que importa é o seguinte: acordou. O primeiro pensamento ao acordar é gratidão. É agradecer quem eu sou, agradecer esse corpo físico, agradecer o planeta, agradecer a família, sejam experiências boas ou ruins, mas agradecer a família que temos, agradecer o nosso trabalho, o nosso ganha-pão, tá? Agradecer a nossa saúde e daí levantar. Porque às vezes a gente acorda, né? A primeira coisa que faz, tem uns que é nem abriu direito o olho, já puxa, já dá uma ligadinha, já começa ali, né? Não. Tá? Vai. Aí, claro, escova os dentes, né? Faz o que tem que fazer, não é? E coloca para ti algumas afirmações positivas para o teu dia. Então, eu sugiro assim: primeiro, eu sou paz. Eu sou um ser pacífico, porque eu escolho ser paz. Eu sou poderoso,
Por que eu sou poderoso? Não numa situação, não numa pretensão, assim, eu sou poderoso porque eu tenho Deus em mim, e Deus é poderoso. Eu não tenho medos. E eu não tenho medos porque esse Deus poderoso está comigo e me protege e me ampara. Meu corpo é perfeito e saudável e será sempre assim. Aí vem uma... Porque eu me alimento bem, porque eu me exercito, porque eu cuido do meu. Aí naquele dia tu vai ter que fazer uma dessas coisinhas, assim, né? Claro. Só deixa... encerrada eu já te passo, tá? Aí tu segue nas tuas afirmações. A força e o poder de Deus criam ao meu redor um círculo de proteção. A força e o poder de Deus criam ao meu redor um círculo de proteção. Nada, absolutamente nada, pode entrar neste círculo. E daí tu segue. A força e o poder de Deus criam proteção no meu ambiente familiar. A força e o poder de Deus criam proteção no meu ambiente de trabalho. Chegou o meu marido sã e salvo. A força e o poder de Deus criam um círculo protetor no planeta Terra. E daí tu vai. Só que a gente tem muitas coisas para fazer durante o dia, aquela coisa toda. Então, bota um despertador se tu não conseguir lembrar, tá? E a cada 1 hora do teu dia, mais ou menos, tu para 1 minuto e diz: eu sou paz, eu sou amor, eu sou o poder, eu tenho um círculo protetor ao meu redor, ao redor da minha família, do meu trabalho, e nada pode entrar nesse círculo. Pronto. Quantos segundos deu para fazer isso aí? Eu tenho uma dica. E só para finalizar, já te passo. Antes de dormir, faz a mesma coisa. A gente tem que colocar isso como um desafio, tá? Vou passar ali primeiro para a Nádia, depois para a Fran. Fala lá, Nádia. Não, é o que tu falou, era só uma contribuição de dizer que ontem à noite eu meditei antes de dormir, fiz uma meditação guiada dos chakras, de limpeza dos chakras, e de manhã ao acordar, eu botei 20 minutos antes também, e fiz uma meditação de gratidão, guiada, de gratidão e coragem para enfrentar o dia. E é impressionante como o meu dia foi extremamente corrido, assim, ó, milimetrado, tu sabe como é que é, né, Clá? E deu tudo certo, sabe? Assim, e só eu me atrasei um pouco para chegar na tua aula, deu tempo de passar no mercado ainda, que a Duda estava sem pão, sem nada em casa, e cheguei um pouquinho atrasada. Tu conseguia te lembrar dessas coisas ao longo do teu dia? Claro. O importante é isso, assim. Isso. É a gente deu uma coisa errada, para e repete isso tudo de novo, entendeu? Se protege de novo. Não, mas é como se tu fizesse a reprogramação mesmo, quando eu fiz de manhã a guiada, né? Coragem para enfrentar o dia, e é impressionante como isso vem, assim, tu percebe a diferença do dia. Ai, que bom, amiga. Não, era só isso de contribuição. Passou para Franzinha, fala. Uma das coisas que eu faço é colocar na proteção de tela do meu celular uma afirmação dessas. Tipo, sou calma, alegre, feliz, porque a gente pega isso aqui o tempo inteiro. Exatamente, ótimo. Tá ali. Boa ideia, guria. E tá sempre ali à disposição e a gente não esquece. Claro, então, façam isso. Que legal. Ah, gente, olha... Eu tenho do Ho'oponopono na minha proteção de tela. Que é aquela eu perdoo. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. É.
E eu posso dar uma sugestão? Claro. Tudo isso que você falou para nós fazer, tu poderia gravar para nós, para a gente poder ouvir isso de manhã também. Tá gravado. Tá gravado, guria. Tá, eu separo Não. depois. Só isso. Não, eu digo no nosso grupo. Fazer um Tem áudiozinho. que começar a fazer podcasts da Clarissa, meditações da Clarissa Podcasts. Vou criar um aplicativo para ela só de meditações. Claro, tem no Spotify. Perfeito. Pega essa pequenininha meditaçãozinha aí, ó, do Eu Sou Paz, tarará, Tu pode e começar ou a fazer escreve ou grava ali no grupo. Isso aí. Ó, vou fazer me deu uma ideia aqui. Todas as manhãs eu faço isso, então eu vou gravar e boto no grupo. Quem quiser fazer, faz. Quem quiser ignorar, ignora. Perfeito, perfeito. Ótimo. Agora vocês também, né? Tem que fazer os temas de casa, suas pestes. Eu faço. Amados do meu coração, olha, eu quero dizer... Prometo que eu vou chegar na frente de uma árvore e vou conversar com ela antes de abraçar. Teli, hoje eu abracei 2 árvores aí no bosque. Também. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A minha vida mudou completamente depois que a gente começou esse trabalho e os trabalhos de terça-feira, para melhor. Eu conheço, assim, muitos de vocês aqui eu conheço na intimidade, outros nem tanto, né? Tipo, a Fran eu nunca vi, né? A Karen e o Valdir, o Luquinhas eu ainda vi, né? E tudo mais. Mas eu tenho vocês, assim, no meu coração, quando eu digo que eu amo vocês, eu verdadeiramente amo vocês, tá? E a gente vai ter uma oportunidade agora, sábado, de ter essa energia física mais próxima do mentor conosco, né? Todos os médiuns lá de agudo. Vai ser um momento, assim, que o mentor Ur disse. Posso dizer aqui, Gil, o que o mentor disse? O mentor Ur? Posso, Gil? O mentor Ur disse que nesse encontro o céu vai descer na Terra. Tá? E vai ser feito lá em Santa Maria também, tá? E vai se repetir muitas vezes, né? Então, assim, ó, e amanhã a palestra do mentor Kilmack, olha só o tema. A volta do Messias. Olha o que ele vai falar, né? Então, assim, gente, num momento assim em que a Terra vive tanto medo, vive tanta guerra, vive tanta coisa ruim, assim, sabe? Nós temos que ser gratos por nós termos uns aos outros. E eu quero dizer para vocês que este grupo aqui é um ambiente em que vocês podem a qualquer momento quebrar protocolo, dizer para tudo e me ajuda, porque hoje eu estou precisando. Tá, pessoal? Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite.